Queria perguntar para você o seguinte. Você já imaginou se você... Deve ter muito vendedor, né, que nos escuta hoje. Algumas coisas são mais fáceis de vender, algumas coisas são mais difíceis de vender. Agora, você já imaginou se você precisasse fazer 70 visitas para conseguir fazer uma venda? 70 visitas para fazer uma venda. É uma loucura um negócio desse. Uma taxa de efetividade de 1,4%. Alguém aqui já ligando para dizer que é isso mesmo, que é 70 visitas para fazer uma venda. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte. No Rio de Janeiro, no período de 2007 a 2020, foram feitas mais de 22 mil operações policiais. 22 mil operações policiais. E só houve efetividade em 1,4%. Significa o seguinte, de cada 70 operações, só uma prenderam gente, acharam droga. O resto é tiro para cá, tiro para lá. Isso é um estudo feito pela Universidade Federal Fluminense. 1,4% de efetividade. Na Rocinha, foram feitas quase 300 operações. Era para aquilo ser um paraíso, né? Você imaginou, Débora? 300 operações da Polícia entrando num lugar, tirou todos os bandidos, não tem mais tráfico de droga, não tem mais nada. E o cenário continua semelhante ao que era antes. Ou seja, se você faz 22 mil operações policiais e só em 1,4% delas você consegue algum sucesso, ou essa deveria ser a estatística mundial, ou então você está fazendo uma coisa muito errada. E o Brasil está fazendo uma coisa muito errada na área de segurança pública. O Rio de Janeiro está fazendo uma coisa muito errada na área de segurança pública. A gente viu ali as cenas de ontem, e é em função disso que eu volto ao tema, as cenas dramáticas em que centenas, 120, 130 pessoas colocadas no chão do lado de fora dos carros, no piso das vans, debaixo de caminhão, de ônibus, para se proteger de tiroteio. Só naquela região, a gente teve esse ano quase 30 tiroteios, Fábio. É que nenhum foi tão intenso, tão grande, com imagens tão devastadoras quanto as imagens que a gente viu ontem. Mas na Avenida Brasil você tem um tiroteio a cada 5 dias. Pô, se tem um tiroteio a cada 5 dias, se você passar lá todo dia, você só tem uma certeza, você vai ver um tiroteio por semana. Depende do horário que você passar, naturalmente. Mas vai ter um tiroteio por semana. O que é uma coisa inacreditável. Se as coisas estão assim, e as coisas estão assim, temos um desafio monumental. Ontem eu fiz questão de frisar que o problema do Rio não é do Rio, o problema do Rio é do Brasil. Como o problema da Bahia, não é da Bahia, é do Brasil. Qualquer problema de segurança pública é do país inteiro, não há a menor dúvida disso. Mas o Rio tem uma responsabilidade muito grande. Tem um governo incompetente. O governo tem 5 estruturas para cuidar da segurança pública. Quem tem 5 estruturas para cuidar de alguma coisa, não tem ninguém cuidando de coisa alguma. É uma zona, é uma baderna. Se o Rio de Janeiro quisesse, hoje, colocaria sistemas de scanner na entrada de todas as favelas, colocaria sistemas de scanner na entrada, e eu me refiro aos lugares onde estão os traficantes, né? Colocaria sistemas de scanner nas 7 entradas da cidade e não ia entrar mais nada, não ia entrar um fuzil ali, não ia entrar mais fuzil. Se quisesse, faria isso. Mas não, eles vão para as favelas fazer operação, sai de lá com gente morta, mas não sai de lá com o desmonte das quadrilhas, o desmonte do tráfico. A Polícia Rodoviária Federal, ela comprou 9 scanners. Débora, esses scanners são inacreditáveis. Eles ficam dentro de um carro e passa um carro do lado, eles veem um 38 enfiadinho atrás do porta-mala, debaixo de pano. Você vê um revolvinho lá. Vê droga, vê revólver, vê tudo. Então é o seguinte, acabou o problema. Tecnologicamente, não tem como passar um fuzil. Não tem como passar um fuzil. Claro, leva de helicóptero, sei lá. Mas não tem como passar um fuzil pelas estradas. Não dá. Só que o Brasil é uma peneira na fronteira. Só que o Brasil não faz isso nas entradas do Rio de Janeiro. Foram 5 scanners para o Rio de Janeiro. Se as autoridades quiserem, resolvem o problema de entrada de fuzil. Porque uma coisa é você combater o tráfico de drogas que tem fuzil, outra coisa é você combater o tráfico de drogas que não tem fuzil. Com fuzil a gente tem as cenas de ontem. Sem fuzil não tem as cenas de ontem. Ah, mas eles vão disparar tiros com 38. Mas o 38
ele é pouco efetivo à distância. Já o fuzil, ele é muito efetivo a uma distância bem mais longa. E é assim que está o estado da coisa no Rio de Janeiro. Quer dizer, temos um governo que não combate a corrupção para valer. Temos um governo que deveria ser absolutamente intolerante a qualquer caso de corrupção. E quando eu falo governo, não é só o governador, não. No fundo, é uma estrutura de Estado que é permissiva. Você olha, o Estado é permissivo com as milícias. Começou com uma coisa pequenininha, foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje toma parte do controle territorial, grande, expressivo, e parece que isso é uma coisa meio que divina, sabe? Deus quer. Não é Deus quer, não. O Estado deixa. Os bandidos não vão sair das ruas. O lugar de bandido é na rua, porque senão ele não consegue trabalhar direito. Mesmo, se bem que no Brasil até preso eles conseguem trabalhar direito, mas precisa ter um parceiro na rua. Então, o lugar de bandido é na rua. O bandido não vai sair de lá. Cabe ao Estado tirar ele de lá e falar, não, seu lugar é dentro da cadeia. Numa cadeia incomunicável, numa cadeia onde ele não comande a criminalidade do lado de fora. E isso a gente não consegue. É impressionante que a gente não tenha competência para fazer um negócio desse. Falei ontem e falo sempre, falta uma coordenação nacional. Ninguém assume essa responsabilidade. Nenhum governante assume essa responsabilidade. E isso não é PEC, PIC, POC, PUC, não é nada disso não. Coordenação é coordenação. Basta que os atores se sentem e resolvam. Eles se sentem e resolvem para aprovar uma PEC, eles se sentem e resolvem uma maneira de aumentar o salário deles, eles se sentam e resolvem para conseguir uma emenda parlamentar, eles vão lá e distribuem o butim do dinheiro público. Agora, por que eles não se sentam e resolvem uma maneira de combater a criminalidade? Me refiro aos governadores, me refiro ao ministro da Justiça, ao presidente da República, aos secretários de Estado, aos deputados, aos senadores. Não fazem. E quando eu trago esses dados aqui, fica claro que se a gente tem uma estrutura policial que não combate o narcotráfico, pode até combater, mas que não ganha do narcotráfico, tem que mudar tudo. Tem que mudar muito. Tem que mudar muita coisa. E não é mudar para uma coisa muito diferente, não. Volto a dizer, então aí os scanners, que é uma maneira de se resolver esse problema e que a gente não consegue resolver. Temos que colocar isso na pauta como prioridade. Não adianta falar só de reforma tributária, não adianta a gente falar só de assuntos econômicos e políticos, que normalmente são os que a gente mais toca aqui no nosso comentário de abertura, mas esses assuntos, o assunto da criminalidade, a criminalidade breca um país, para um país, atrapalha, atravanca um país. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.